Boa, meu povo, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui na nossa prestação de contas hoje no Executivo. Estou aqui na CEINFRA, ao lado do secretário Roque Fagundes, e nós vamos passar para vocês toda a informação sobre a CEINFRA. Inclusive, secretário, seja bem-vindo. Né? Toda a solicitação do povo nós vamos falar também. Bom dia, Tico, né? Quero fazer uma saudação especial a todos aqueles que acompanham a TV Metropolitana, dizer que para a gente é uma satisfação muito grande poder estar recebendo vocês aqui para fazer uma prestação de contas para o povo de Lauro de Freitas. Então, isso é muito importante. Eu que assumi a pasta em 2021, em janeiro de 2021, né? Estamos concluindo agora 2 anos de mandato, e é importante para que a gente possa dialogar com a população, fazer uma prestação de contas, falar sobre as nossas dificuldades também, mas também apresentar as obras que foram realizadas. E justamente sobre as obras realizadas, eu queria perguntar ao senhor, secretário, quais foram as obras que foram realizadas pela CEINFRA e entregue na sua gestão? Muito bom, muito obrigado por essa pergunta. Bom, eu vou começar falando sobre o asfalto, né? De janeiro de 2021 até dezembro de 2022, nós já asfaltamos, ou seja, tiramos da lama, do zero, nós já asfaltamos mais de 50 ruas em Lauro de Freitas. O que nos dá uma média de mais de 2 ruas por mês, ou seja, uma rua a cada 15 dias, mais um pouquinho de uma rua a cada 15 dias. Também fizemos várias contenções na cidade, contenção de encostas, continuamos trabalhando nas contenção de encosta, entregamos o camelódromo de Itinga, o camelódromo da Estrada do Coco, ali do Max, realizamos a substituição do vão central da Passarela das Flores, porque ela já estava oferecendo risco para a população, e nós fizemos a substituição do vão central. Além disso, nós demos manutenção na cidade como um todo, né? Foram inúmeras solicitações. Só para você ter uma ideia do último período de 2022, nós tivemos 287 solicitações de operação de fuga de material, né? E nós tivemos 154 atendimentos, ou seja, estamos com 133 ainda pendentes, né? A operação tapa-buraco, mas a gente está com a equipe na rua realizando. A gente sabe que a gente não dá para conseguir resolver tudo no mesmo dia. Nós temos um problema sério que quando chove, né, a gente não pode de imediato resolver o tapa-buraco, de imediato fechar o problema, porque o chão está molhado. Tem que esperar secar para a gente realizar a melhoria, realizar a correção. Mas, enfim, nesse período também, nós estamos realizando reforma de praças. Então, as 2 praças do centro, Martiniano Maia e João Tiago dos Santos, estão em obra de requalificação. O Largo do Caranguejo é uma obra antiga, né, com convênio, que nós estamos também, já finalizamos a parte central, a parte da praça, vamos agora iniciar a parte das barracas, para reformar e fazer um point bastante aprazível lá no Largo do Caranguejo. Mas também estamos realizando o CIE, Centro de Integração Escolar, também uma obra lá em Areia Branca. Como praça também, nós estamos requalificando a Praça da Mangueira, que fica em Vida Nova. Estamos requalificando outras praças pequenas em Vida Nova, através da Condé. E nós estamos também realizando o recapeamento asfáltico em nossa cidade. Então, já recapeamos as principais vias da cidade, as principais, aquelas de maior fluxo de veículos, de ônibus, de carro. Já estamos agora na 3ª etapa, que é a etapa de Portão, mas já fizemos no centro, Buraquinho, Itinga e Vilas do Atlântico. Então, nós já fizemos uma boa parte de recapeamento, que dá uma qualidade melhor ao asfalto. E estamos fazendo a licitação através da Condé. Está acontecendo agora a licitação, que é da região ali de Portão, o recapeamento de toda aquela área de Portão. Então, assim, além disso, a manutenção tem acontecido em toda a cidade. É uma cidade que é cortada por 5 rios, o lençol freático ele é baixo, e isso, às vezes tem lugar em Lauro que você cava 1 metro, você já acha água.
Então a gente enfrenta essas dificuldades, né? Fora isso, é uma cidade cortada por 5 rios, o que é uma dádiva de Deus, a gente não pode se queixar, mas a gente tem a possibilidade de ter um maior risco de alagamentos. Mas com relação a isso, a nossa prefeita Moema Gramacho também vem se preocupando com isso. Foram realizados pelo governo do estado, a parceria com Lauro de Freitas, 6 reservatórios de amortecimento. Esses reservatórios, o objetivo deles é reter a água por um período, evitando as enxurradas nas avenidas. Em São Paulo, eles chamam de piscinão, né? Aqui nós damos o nome de reservatório de amortecimento. E esses reservatórios têm nos ajudado muito, porque a enxurrada cai, fica retido nesses reservatórios, ela vai sendo liberada lentamente, porque o grande problema não é a chuva, é o excesso de chuva, né? Nós sabemos que houve uma mudança climática no nosso mundo e todo mundo tem sido penalizado, né, pela nossa falta de preservação com o meio ambiente. E o que é que acontece? As chuvas, elas vêm muito intensas, então qualquer chuva em qualquer cidade do mundo que chova 100 milímetros, 150 milímetros em 10 horas, em 8 horas, isso é um caos, vai alagar qualquer cidade, não é só Lauro não. Então há que se fazer estudos para se enfrentar essa situação, mas no caso de Lauro, as obras de macrodrenagem, elas têm ocorrido, mais obras assim grandiosas da Condé, parceria do governo do estado da Bahia com o governo da prefeita Moema Gramacho, e nós já minimizamos muito, já reduzimos muitos pontos de alagamento na cidade. Claro que ainda existem outros pontos que nós estamos tratando, cuidando, buscando atender, mas lembrando a população que quando a chuva vier muito forte, realmente a gente vai ter algumas dificuldades. Isso aí, por mais que a gente tenha realizado, por mais que a prefeita Moema tenha se preocupado, né, são 6 reservatórios de amortecimento que circula a nossa cidade, 5 prontos, 1 em fase de conclusão, mas mesmo assim a gente sabe que em algum momento poderá ter essa dificuldade, né? Até me informar melhor o pessoal, onde é que fica esses reservatórios? Olha, são 6 reservatórios. Nós temos o reservatório que fica na bacia do Ipitanga Joanes, né? Nós temos o reservatório Parque das Matas, nós temos o da base aérea, que fica lá dentro da base aérea, nós temos o parque, o reservatório 3, que é o 2 de julho, nós temos o reservatório Caçange, que fica em Salvador, bem ali em Salvador, e eu não sei se eu falei, Parque da Mata também. O que acontece? A maioria desses reservatórios, a exceção do que fica dentro da base aérea, além de ser um reservatório de amortecimento para colher a água, esse excesso de água de chuva, ele também é um parque. Então, esse reservatório ele tem uma parte alagável e uma parte não alagável. A parte alagável, onde ficam os campos de futebol, quadras, ciclovia. A parte não alagável, num patamar mais alto, onde você tem parquinhos, onde você tem aparelho de ginástica para a população utilizar. Então, muitas vezes a pessoa chega e diz, ora, está alagando o reservatório, mas esse reservatório ele foi feito para alagar na chuva. Quando não tem chuva, ele é usado pela população para fazer ginástica, para campo de futebol, para ciclovia, enfim. Então, esses reservatórios têm essa utilidade também pela comunidade, pela população. Também como obra que a gente vem realizando, assim, a população sempre pede, né, muitos quebra-molas na cidade. A gente tem realizado essas obras em parceria com a CETOP manda o projeto, a gente realiza a utilização de quebra-molas, o conserto de passeios, a reforma de passeios, inclusive uma preocupação da prefeita muito grande com a questão da acessibilidade. Todo passeio que é feito, ele é colocado, toda inauguração, toda a rua que é feita, o passeio é tátil. Nós estamos colocando passeio tátil com acessibilidade para cadeirantes, enfim, há toda uma preocupação com essa questão da inclusão social. A prefeita Moema sempre teve essa preocupação e ela tem exigido e determinado que todas as obras sejam feitas seguindo as normas de acessibilidade que existem no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, são muitas ações que a gente vem desenvolvendo, muitas realizações, mas é claro que quando chove, a cidade esburaca, não tem jeito. Nós estamos fazendo a maior obra
da história de Lauro de Freitas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, já lhe interrompendo, Pois não. secretário. Essa questão de esburacar, isso não tem a ver com a qualidade do asfalto, não? Olha só, vamos lá. O asfalto que é feito para Lauro é feito para Salvador e é feito para outras cidades. Então, é o que a empresa justifica e a gente tem reclamado. O grande problema todo é o seguinte: nós temos uma malha que precisa ser reformada, né? A prefeita asfaltou demais essa cidade, mas já tem malhas que têm 16 anos que foram asfaltadas, né? 15 anos que foram asfaltadas. Então, isso, com as chuvas recorrentes, né? Nossa região aqui é muito propensa à chuva e nós temos enfrentado muitas chuvas. Quando você vai fazer a obra, aí eu já falei, me permita, eu já falei do nosso lençol baixo, do nosso excesso de rios. Tudo isso são elementos que precisam ser analisados, né, com relação à resistência e à durabilidade de uma malha asfáltica. E aí vem a obra de saneamento básico. Ora, saneamento básico, gente, é uma obra que vai ficar para o resto da vida. É a maior obra de saúde da história de Lauro de Freitas. E a prefeita conseguiu isso ainda no governo Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro governo de Lula. E essa obra foi iniciada, depois teve uma ação judicial, foi paralisada, mas graças a Deus ela retomou, né, e assim, coincidentemente, quando a prefeita voltou a ser prefeita de Lauro, a justiça deu um ganho de causa nesse período, nesse interim, e as obras retomaram. Então, você fazer o saneamento básico de toda uma cidade, é cavar buraco, é um trabalho de tatu mesmo. E muitas vezes você cava ali e a chuva cai. Quando a chuva cai, você não tem como recapear, porque com o chão molhado você não consegue. Você tem que esperar o chão secar, não é a chuva passar. Você tem que esperar o chão secar para você fazer a recomposição asfáltica. É claro, ora, se está aberto e a chuva cai, a probabilidade da água da chuva ela se espalhar por debaixo de todo o asfalto. E com isso aí compromete o asfalto da rua, que já tem algum tempo de vida, não é um asfalto novo. Então, esse transtorno, ele vai acontecer. O que a gente precisa é que a população continue cobrando, continue reclamando, a gente cobra da empresa, vai lá, briga, conversa, resolve. Toda obra, ela traz transtorno. Essa obra é uma grande obra. Agora, é uma obra que vai ficar embaixo da terra, Tico, e talvez até não sejamos nós a inaugurar, porque é uma obra de muitos anos. Não é uma obra que termina, é uma obra que vai demorar mais 10 anos sendo realizada. Por quê? Porque todo o esgotamento de Lauro de Freitas será direcionado para o emissário submarino, através de todo um processo de purificação desses detritos, desses dejetos, que quando for jogado em alto mar, lá no emissário submarino, não causa nenhuma poluição, não causa nenhum perigo, não causa nenhum mal para a vida marinha, nem para o meio ambiente. Então, é uma grande obra, é uma obra gigantesca e vai certamente despoluir os rios de nossa cidade. Porque nós temos hoje muitos problemas de drenagem, que as pessoas entroncam na rede de drenagem o esgoto, porque não tem onde entroncar. É um problema sério. A gente não pode nem condenar assim, a gente vai corrigir, vai dar alternativa, vai dar solução. E o que é que acontece? Nossas manilhas, elas não são preparadas para receber aquele ácido que vem na urina e que vem nas fezes. E esse ácido que passa pela manilha corrói a manilha, faz com que a vida útil da manilha seja menor. E com isso age o que a gente chama de fuga de material. O que é isso? A manilha quebra, a terra e a água começam a entrar ali e vai formando aquele buraco. Às vezes, uma fuga que a gente tem um buraquinho assim pequenininho, quando a gente abre tem uma cratera, porque já foi solapado aquela parte interna e a gente como está tudo coberto, a gente não viu, só percebe quando começa a formar assim, entrando assim, ó, com aquele buraco, como se tivesse vamos dizer assim, um buraco assim, curvo, né? Ele vai ficando curvo. Uma queda. Aí é como se fosse um vulcão ao contrário, né? Um vulcão de cabeça para baixo. Então, assim, todas essas situações a gente enfrenta. E, realmente, a cidade está em obra. Então, quando eu digo a você, olha, a cidade a gente está fazendo
O saneamento básico, que é uma das coisas que vai despoluir os rios, que vai trazer qualidade de vida para o povo de Lauro de Freitas, mas vai trazer transtorno sim, não tem jeito. Quando eu digo a você, poxa, a gente ia asfaltar mais de 40, mais de 50 ruas em 2 anos, mais de uma rua por mês. Isso é uma coisa fantástica, numa pandemia, no meio de uma pandemia, é muita coragem da prefeita Moema Gramacho. E eu queria fazer aqui também um registro importante. Esse louro, vamos dizer assim, essa conquista, ela não é da Secretaria de Infraestrutura, ela é do governo Moema Gramacho. Até porque, para a gente conseguir realizar essas obras todas, houve um processo, houve uma tramitação. Esse processo passou pela Secretaria da Fazenda, pela Controladoria, pela Procuradoria, pela Secretaria de Meio Ambiente, pela CESP, Secretaria de Serviços Públicos, às vezes pela CETOP, sabe? Pela Secretaria de Administração. Então, há todo um conjunto de ação em que, para que realize uma obra, eu dependo muito da ação das outras secretarias. Procuradoria Jurídica, acho que eu já falei, né? Controladoria. Então, são órgãos fundamentais, importantíssimos, que às vezes, na hora de inaugurar, a gente está lá na frente falando, eu sempre fiz questão de enaltecer e de agradecer a parceria com as outras secretarias, e aqui eu quero também me permita um agradecimento especial ao nosso vice-prefeito, o nosso Vidigal, que tem nos ajudado muito aqui nessas demandas, ajudar a resolver problemas. Ele que já foi secretário, inclusive, de infraestrutura, com a sua experiência, vem também nos ajudando muito aqui. Enfim, é um conjunto de um governo comandado pela prefeita Moema Gramacho, que trabalha para a cidade. Então, eu sozinho nada faria, mas como a gente encontra a boa vontade, a união das diversas secretarias envolvidas no processo, a gente consegue chegar a essa marca, que eu posso dizer que é uma marca histórica. No meio de uma pandemia, você conseguir chegar aonde nós chegamos, né? Então, assim, as obras elas estão realizando. Não tem um único bairro da cidade hoje que não tem uma obra sendo realizada. Claro que não está na velocidade que a gente gostaria que fosse. As chuvas prejudicaram muito, atrasaram muitas obras, né? Problemas também da pandemia, problemas financeiros, problemas burocráticos, o processo vai, volta, e aí muitas vezes depende de uma autorização do governo federal ou de uma autorização da Caixa Econômica e tal, aquele trâmite burocrático normal que a gente sabe que existe. Mas graças a Deus, a gente avalia que a gente não tem conseguido realizar como a população queria, porque é natural, mas a gente tem buscado minimizar o máximo esses transtornos causados com essas obras que nós estamos realizando na cidade. Secretário, eu quero continuar batendo na mesma tecla do alagamento. Isso porque a gente recebeu vários vídeos mostrando o constrangimento que as pessoas estão passando devido à forte chuva. O senhor mencionou a questão das reservas, né, dos reservatórios que foram feitos, é até uma novidade, tá? E a questão da macrodrenagem também, que a obra está finalizando, pelo que eu entendi, em 2024. O senhor acha que vai ser uma solução definitiva para acabar os alagamentos em Lauro de Freitas? Ô Tico, veja bem, vou te dar uma explicação. Eu sou gestor, eu não sou engenheiro, mas tenho dialogado muito com a nossa equipe extremamente competente de engenheiros. O que ocorre é o seguinte: quando você vai fazer a colocação de uma rede de drenagem de água, você tira uma média de chuva, uma média pluviométrica. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, se uma média de chuva é de 50 milímetros, né, ou o pico maior de chuva 100 milímetros, o máximo que choveu foi 100 milímetros, você vai dimensionar a sua rede para aquela média de chuva. Isso em qualquer lugar do mundo, até porque para o próprio Tribunal de Contas do município, como é que eu vou justificar eu botar uma rede, olha, a rede aqui, o máximo que choveu dos últimos 10 anos em Lauro foi 100 milímetros num dia. E aí eu vou botar aqui uma rede para 300 milímetros. O custo vai ser muito maior, vou gastar muito mais, é dinheiro público. E o próprio Tribunal de Contas vai dizer: ei, como é que você bota para 300 milímetros, quanto o máximo nos últimos 40 anos foi 100 milímetros? Então, é um problema sério que nós estamos vivendo em virtude, inclusive, das mudanças climáticas. É uma realidade que precisa ser rediscutida pela engenharia.
Então, assim, eu não vou dizer a você que nunca mais vai chover. Claro, as obras estão sendo feitas, elas não param, elas vão minimizar muito, elas já têm reduzido muitos pontos de alagamento em Lauro de Freitas, muitos mesmo. A cidade, quando chovia, a cidade alagava todinha. Hoje você já vê uma melhoria substancial nisso, uma redução disso. Mas, se você for observar, os lugares que estão chovendo, no sul da Bahia, em São Paulo, fora do Brasil, outro dia Veneza foi alagada, Veneza, né? Alagou. Então, assim, a questão é que você não vai solucionar definitivamente em virtude da questão da natureza, em virtude da quantidade de chuvas com as mudanças climáticas. Agora, não por isso a gente vai ficar de braços cruzados e deixar as coisas acontecerem. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, está sendo feito obras de macrodrenagem, obras de microdrenagem, estão sendo feitas vários canais foram realizados, estão em conclusão pela Condé. Além disso, nós temos nos preocupado, e eu tenho ido pessoalmente em vários lugares que houve alagamento, e a gente buscar a solução, ver, às vezes é o próprio entupimento da tubulação, infelizmente, ainda se joga muita coisa na rua, né? Ainda se deixa ir para o bueiro, muito plástico, muitas garrafas PET. Muitas vezes há um alagamento, quando a gente vai fazer a limpeza daquela tubulação, daquela manilha, foi garrafa que ficou entupida ali. E se a garrafa passa, vai para o mar. E o peixe come e morre porque comeu plástico. Então é um problema social também, é um problema cultural, é um problema educacional que a gente precisa ver, a gente precisa solucionar, precisa discutir também a situação dos nossos plásticos no mundo, né? No mundo. A gente precisa fazer toda uma discussão. Então, eu não posso dizer a você que vai solucionar para o resto da vida. Agora, em condições normais, as obras que estão sendo feitas, elas vão melhorar substancialmente e sanar o problema do alagamento. Agora, quando vier uma chuva realmente extrema, né, um dilúvio, é claro que vamos ter problema. Isso em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Nós recebemos alguns vídeos. Eu gostaria de mostrar para o senhor e que o senhor analise esses fatos e comentasse também sobre isso, né? A gente agora vai buscar uma solução para poder trazer benefício para essas pessoas, beleza? Ok. Então, pessoal, primeiro vídeo no ar. Aí, ó, TV Metropolitana, a situação da Lagoa dos Patos aí, ó. Olha, carro não passa, casa aqui alaga aqui, tá vendo? O banheiro do povo cheio de água. Agora a gente tá juntando os blocos aqui pra botar a cama pra cima, os móveis. Olha pra aí, ó. Situação aí da favela aí, ó. E sem contar que ali no meio ali, ó, tá dando choque. Dando choque. Bom, Tigo, Lagoa dos Patos, nós, como eu falei, estão sendo feitas várias obras e existe um canal que está também em início de execução naquela região, que vai estar drenando toda a água para o Rio Sapato. Com isso, a gente acredita que resolve o problema de alagamento lá da Lagoa dos Patos. Mas essa questão de esgotamento sanitário também. A gente já foi chamado pra caramba, né? Inclusive, vamos até essa semana, se não for nessa, vai ser na próxima, fazer uma reportagem lá. O pessoal reclama muito, que o pessoal faz a refeição sentindo cheiro de esgoto. A outra coisa também que a gente está sempre batendo na tecla é a questão do asfalto de lá. Há muitos anos ali é buraco o tempo todo. Quando realmente vai ter uma solução para aquele pessoal da Lagoa dos Patos? E o terceiro caso também, aproveitar para poder lhe passar, essa questão, você ouviu no vídeo, é o que moradores na questão do alagamento estão tomando choque. Como é que a CEINFRA pode entrar com a solução disso daí? Bom, vamos lá. Com relação à questão, que é o seguinte, na Lagoa dos Patos foi feito há muito tempo uma rede de drenagem para passar água. Só que nessa rede de drenagem foram entroncados com o passar do tempo o esgoto, né? Então, quando chove, se a rede de drenagem hoje ela já não suporta sozinha o volume de água, imagine recebendo também esgoto. Então, ela ficou subdimensionada. E aí a solução, quais as alternativas que a gente precisa? A gente precisa, já estamos em curso
com saneamento básico. Com isso, todas as ruas nós teremos uma tubulação exclusiva, única, para receber os efluentes. E a macrodrenagem que está sendo feita, que vai direcionar, aí sim, as águas das chuvas, as águas pluviais, para o Rio Sapato. Então, é a união dessas duas forças, dessas duas ações, que é a macrodrenagem, que a Condé vem realizando, né, já está em fase de iniciando a obra, e a outra é a questão do esgotamento sanitário, em que nós vamos deixar de entroncar na rede fluvial e ter uma rede própria de esgoto. Com isso, a gente vai realmente solucionar o problema da Lagoa dos Patos. Os buracos, eles são causados em função das chuvas, em função do próprio asfalto que vai se desgastando com o decorrer do tempo, e também em virtude de quando você abre para colocar tubulação de esgoto, há um desgaste, né? E se chover nesse período, a água espalha por baixo e também vai enfraquecendo o asfalto. Mas nós já estamos junto à Condé, a prefeita Moema tem buscado recursos, nós já começamos o recapeamento, foi recapeado todo o centro, todas as vias principais da cidade, mas a intenção da prefeita é promover esse recapeamento em todas as vias maiores da nossa cidade que estejam com esse desgaste de asfalto. Então, junto à Condé, nós estamos buscando a solução desses problemas. Com relação à questão do choque do poste, aí a gente entra em contato imediatamente, é só passar para a gente, que a gente vai entrar em contato imediatamente com a CESP, e quem cuida dessa parte é a CESP ou a própria Coelba, para que faça uma visita no local e veja se tem algum fio descascado, algum fio solto que esteja provocando essa questão de choque. Quando chove, provavelmente a água sobe e aí fica energizado o local. Mas isso a gente pode de imediato entrar em contato com a Coelba e com o nosso pessoal da CESP para ir lá fazer uma verificação. Bom, isso é bom. Eu já ia comentar até isso, né? A questão da notificação, eu já estou notificando até agora o problema, então já pode imediatamente fazer essa parceria com a CESP e acionar a Coelba para poder verificar aquele local lá. Se puder me passar, inclusive, o número do poste, porque cada poste tem uma numeração lá em cima, para a gente já identificar e eles irem direto lá no local. Ok? A gente pode fazer um desafio melhor. A gente pode marcar o dia, levar os fiscais da CEINFRA a poder visitar aquele local. O que é que você acha? Olha, a gente pode fazer em qualquer momento que vocês queiram, a gente pode fazer essa visita. Agora, especificamente para essa questão do poste, não é com a CEINFRA, é com a CESP ou diretamente com a Coelba. A gente pode fazer o contato e o link, mas assim, eu ir lá com os fiscais da CEINFRA não é, porque não é nosso... Entendi. Entendi. Então a gente notifica a própria CESP também. Isso. Poder fazer isso. Perfeito. Beleza. Então a gente vai passar agora para o segundo vídeo, né? Que é o vídeo da Floresta Azul. Eu queria que o senhor visse esse vídeo, né? O pessoal de casa vai acompanhar agora direitinho, porque o senhor comente. As autoridades do Lago de Freitas, que não olha por esse povo sofrido, e fica aqui em Vida Nova, na Floresta Azul. Isso é um absurdo. Cadê a prefeita, gente? Cadê o vereador que chegou aqui na nossa porta pedindo voto? Cadê eles? Que não faz nada por ela. Uma coisa, secretário, que eu tinha achado absurdo até quando eu recebi aquele vídeo ali. Eu achei que estava tendo um tsunami naquele lugar. Então, pela sua análise ali, como é que o senhor analisa, na verdade, aquilo ali e qual a solução imediata que a CEINFRA pode fazer para beneficiar aquele povo? Bom, Tico, a Floresta Azul, nós vamos mandar uma equipe. Ali a gente precisa fazer um trabalho importante de drenagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um trabalho de topografia, análise do local e um projeto para fazer uma drenagem. Porque não é a gente não pode asfaltar antes de fazer a drenagem. Então, ver primeiro a drenagem e fazer o levantamento do custo para a drenagem e pavimentação.
Nós já, inclusive, conversamos com vários moradores de lá e nós nos comprometemos agora, já no início de janeiro, mandar uma equipe lá já para fazer o primeiro trabalho, que é o trabalho de topografia, para a gente fazer o levantamento da situação. Realmente lá precisa, é um problema que já tem muitos anos e que pode se agravar. É uma baixada muito grande lá e que recebe contribuição de várias ruas. Então a gente realmente termina virando como um rio, né? Um rio muito forte ali, um perigo. Então nós estamos providenciando, a partir agora de janeiro, meu compromisso com você e com a comunidade. Nós estaremos, inclusive, só lhe interrompendo. É bom. No dia que a fiscalização estiver lá, a nossa equipe vai estar também. Vamos chamar a liderança, vamos chamar os moradores para poder fazer as solicitações. Perfeito. Beleza? E aí compromisso? você sabe que, a gente aqui cumpre uma orientação, eu vou fazer todo o levantamento de topografia, de custo, apresentar para a nossa prefeita, e ela é quem autoriza, né? Tenho certeza que ela não vai deixar de autorizar, que ela tem uma preocupação muito grande com essas áreas assim muito atingidas. Mas é um compromisso nosso em janeiro a gente iniciar já o estudo para resolver o problema ali. Sobre a questão dela, não precisa se preocupar não, que a gente vai pegar no pé até resolver isso. Então não tem para onde correr. Nós somos imparciais, não levamos bandeira nenhuma de partido, nós somos o povo. Então o que puder fazer para benefício do povo, a gente vai estar em cima. Com certeza. Beleza? Agora eu quero mostrar o vídeo sobre o problema, inclusive, antigo, que é a Luiz Tarquínio. Roda o vídeo aí, pessoal, ver. Gente do céu, ó, pra isso aqui... Pois é, família, estamos aqui num ponto bastante conhecido de Lauro de Freitas, Avenida Luiz Tarquínio, certo? Avenida Luiz Tarquínio. Eu vou aqui até abrir aqui o vidro aqui do carro aqui para que possa ficar mais claro, certo? Avenida Luiz Tarquínio. E o rio de Lauro de Freitas continua lindo. Estamos aqui na frente da Agromix, da Pro Rural, na frente da Yamaha e a Luiz Tarquínio sendo a Luiz Tarquínio. Olha só, motorista se arriscando, tentando vir, tentando chegar, tentando sair dessa situação. E nós estamos aqui, é isso aí. Olha, Tico, quando eu assumi a secretaria em janeiro de 2021, se não a primeira, uma das primeiras visitas que eu fiz foi na Luiz Tarquínio, canal dos Irmãos. O que acontece? Esse canal, a contribuição dele vem de Portão, passa pela Estrada do Coco ali, na região ali do shopping Estrada do Coco, e entra para Luiz Tarquínio e vai desembocar ali no próximo ao antigo Detran. O que acontece? Houve muita construção ali em cima do canal, que dificulta sobremaneira a limpeza do canal. Além disso, a cidade vai crescendo, né? Então, a quantidade de contribuição, né? A cidade cresce, você asfalta, essa água precisa ser drenada para um lugar. E o que a gente constatou depois de, olha, até cobra eu consegui visualizar lá, e eu fui entrando mesmo no percurso do rio, onde foi possível entrar, né? Porque tinha lugares que não tinha acesso, que estavam embaixo de construções e tal. E ali, aquela região ali, principalmente ali perto de Belo Ferragem, eu já conversei com o Belo, inclusive, sobre isso. Qual é a nossa pretensão? Ali, a solução definitiva chama-se reversão do canal dos Irmãos. O que é isso, reversão? É reverter, é pegar ali da Estrada do Coco e jogar, não dividir essa água, fazer com que ela já retorne imediatamente pela Estrada do Coco e seja jogado no Rio Joanes. Só que uma obra dessa magnitude, né, a última vez que foi feito o levantamento para realizar essa obra, ela custava 25 milhões. Então o município não tinha condição de arcar com isso. Nós passamos 4 anos tendo muita dificuldade com o governo federal, sem receber ajuda nenhuma do governo federal. E aí o que a gente faz? Olha, eu tenho que buscar ter os paliativos. Então, a solução definitiva é a reversão do canal dos Irmãos. Porque aí você divide, uma parte vai para o Joanes, outra parte vem para o Ipitanga. Cai aqui no Ipitanga. Beleza.
Mas enquanto isso, Roque, o que é que você vai fazer? Enquanto isso, a gente tem buscado limpar e tem tido um apoio importante da CESP, é preciso registrar, na limpeza desses canais, né, na limpeza desses córregos. E nós já estamos iniciando também um estudo para fazer uma licitação que, na nossa ótica, não resolve, mas minimiza sobremaneira, que é, a gente vai botar mais uma tubulação ali que passa por Belo Ferragem, porque, na verdade, eram duas tubulações e uma colapsou, deu problema, não está funcionando, então a gente vai reconstruir, restituir, né, essa tubulação para receber mais água, para passar mais água. Só que o problema não está nem aí, porque quando chega lá na frente, na rua Itajibá, ali próximo onde tem a Nefrovita e tal, em determinado momento a rua começa a alagar. Por que isso? Porque o canal ele já está subdimensionado para a quantidade de água que ele recebe. Aí qual a solução? A gente está tentando, negociando com o pessoal da Cabana da Celi, né? Porque aí tem que ser uma negociação para ele permitir que a gente no cantinho da parede faça o que a gente chama de bypass, uma passagem por fora. Colocar mais uma tubulação que vai receber a água e já cai lá na frente, vamos dizer assim, atrás da Mulher do Feijão, ali, em frente à madeireira, em frente ao supermercado G. Barbosa, ampliando alargando mais aquele receptor de água ali, para que receba mais água. Com isso, a gente acredita que vai reduzir ou resolver o problema da Itajibá, do alagamento da rua Itajibá. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer uma licitação. Por quê? Porque é uma grande obra, não é uma obra barata, é uma obra grande, e não é uma obra de manutenção, como a gente tem manutenção da cidade, quebrou, conserta. É uma obra nova. E uma obra nova requer a necessidade de um processo licitatório. E aí a gente vai aproveitar essa licitação para também incluir nessa licitação algumas outras ruas. Por exemplo, a rua Santa Cecília, que fica ali no Fazendão. É um problema. Ela é uma tubulação toda assoreada, são 200 e poucos metros de rede que precisam ser substituídas. Também existem outras ruas em Lauro que a gente vai colocar nessa licitação com vistas a resolver esses problemas mais pontuais ou minimizar sobremaneira, até que a gente consiga, no caso da Luiz Tarquínio, fazer a reversão da lagoa do... Perdão, até que a gente consiga fazer a reversão do canal dos Irmãos, jogando uma parte daquela água direto para o Joanes e a outra parte, vamos dizer assim, do meio do caminho diante, joga para o rio Ipitanga. Já que o senhor tocou no assunto do Fazendão, então a gente vai dar uma chicanetinha de novo. Eu estava lá sábado com as lideranças e o pessoal está reclamando muito sobre o atraso da obra da praça do Largo do Caranguejo. Aquilo ali é o ponte do pessoal da Itinga. Eu queria saber sobre aquela obra e quando vai terminar. Olha, falar. Tico, veja bem, é importante, o pessoal tem realmente razão de reclamar, até porque era um point, era um lugar onde o pessoal do hip hop se reunia para fazer, né, para se divertir e tal. O que acontece? Essa é uma obra um pouco antiga, ela teve alguns problemas de tramitação junto à Caixa Econômica, junto ao governo federal. A empresa, inclusive, queria devolver a obra, nós pedimos que ele concluísse. Ele está tentando concluir essa etapa. E com todas essas dificuldades que a gente vem atravessando, como eu já falei, chuva, pandemia, problemas de tramitação junto ao governo federal, principalmente, o que acontece? Nós concluímos agora a parte da praça. Agora nós vamos, a partir de agora de janeiro, nós vamos retomar a parte das barracas, né? E aí a gente tem que fazer toda uma revisão também no orçamento, porque houve mudança de valores de aço, de ferro, de cimento. Então, tudo isso sobrepesa uma obra, né? E quem está fazendo tem reclamado com relação a isso. Mas eu acredito que até mais uns 3 meses a gente já tenha concluído totalmente a obra do Caranguejo. A partir de janeiro, lá para março, abril, se a chuva nos ajudar, se o tempo nos ajudar, a gente tenha concluído. A prefeita tem me pedido prioridade nisso, a gente tem cobrado da empresa agilidade,
Já fizemos, inclusive, a estátua do caranguejo, já conversamos com a família, né, a posição que vai ficar de acordo com, né, o desejo da família do seu caranguejo. Então, assim, nós vamos tapumar novamente agora, nós vamos retapumar para concluir e fazer a entrega da obra inteira. Entendi. Inclusive, a gente vai estar cobrando isso daí. Claro. O pessoal está cobrando muita gente, a gente vai cobrar bastante ao senhor. Viu? Inclusive, a prefeita Moema também. Não esquece da gente, não, viu? Ó, a gente vai subir mais um pouquinho, tá? E nós fizemos uma matéria também na rua Pindoba. Pindoba, O pessoal São tá. Paulo. Justamente. O pessoal tá reclamando ali, porque ali é uma rua principal. Secretário, eu quero parabenizar o senhor devido às obras que está tendo no Parque São Paulo. Isso aí a gente tem que reconhecer que está sendo feito. Mas a rua Pindoba é uma rua principal. Inclusive é muito transitada. Até para o pessoal também que vai para o posto de saúde de lá, que tem um movimento muito alto. Então o pessoal está reclamando muito da questão do calçamento. Você tem pedaços de rua que está esburacada, que precisa resolver aquilo ali também, pode causar um acidente. E essa questão do calçamento. Já se tem algum projeto para fazer aquela obra ali? Tico, veja bem, primeiro eu quero inicialmente pedir desculpa ao pessoal ali daquela região da rua Pindoba, ali do Parque São Paulo. Quando eu tive lá, conversei com eles, identifiquei o problema, é necessário, é uma rua principal, né, ali que fica o posto de saúde ali do Parque São Paulo, mas o que é que acontece? Logo em seguida veio muita chuva, e essa chuva que veio arrasou muitos lugares na cidade, e eu precisei deslocar para situações emergenciais. Não é que a Pindoba não seja importante, é importante, nós vamos fazer. Quando eu te falei da licitação que a gente vai fazer envolvendo a Luiz Tarquínio, envolvendo a Santa Cecília, envolvendo a rua Itajibá, vai estar nessa licitação a Pindoba também. A Pindoba vai estar incluída nessa licitação e a gente vai resolver. Mas assim, se minimiza um pouco o descontentamento justo, verdadeiro dos moradores da Pindoba, eu quero dizer que nós estamos concluindo as ruas, né? Ali junto da Pindoba, junto do posto, nós temos a rua Baianópolis, a rua Antônio Cardoso e a rua Água Fria e Santa Cruz de Cabralha. Essas ruas todas foram pavimentadas, estamos em conclusão de pavimentação. Claro que ainda falta o passeio, mas o asfalto já caiu nessas ruas. Inclusive, essa semana, a Santa Cruz de Cabralha e a Água Fria. Inclusive, dizer para você que tanto a Baianópolis, quanto a Antônio Cardoso, quanto a Santa Cruz de Cabralha, foram ruas indicadas por mim quando estava vereador em Lauro de Freitas. Eu pedi por essas ruas e a prefeita me concedeu, né, vamos dizer assim, me concedeu a paternidade dessas ruas. Como o mundo dá muitas voltas, Deus me concedeu a honra de estar secretário de infraestrutura e poder fazer a pavimentação das ruas que eu indiquei quando estava vereador. Então, se por um lado a gente não conseguiu realizar tudo que a gente gostaria, a gente não deixou de fazer melhorias na região, né, no Parque São Paulo, inclusive melhorias que foram indicadas por mim quando vereador. Mas eu quero assumir o compromisso com o pessoal da Baianópolis, que eles vão fazer parte dessa licitação, que a gente deve iniciar o processo agora em janeiro, e vamos resolver aquele problema. Não é um problema difícil de resolver, mas não é também um problema de troca essa manilha aqui e resolveu. Nós vamos ter que fazer mais ou menos uns 50, 80 metros de obra, de tubulação, de drenagem, para drenar toda aquela água que cai ali. Tem uma água que desce lá de cima também, e tal. justamente. Eu tenho conhecimento e quero realmente pedir humildemente desculpa aos moradores, porque eu conversei inclusive com alguns moradores, mas logo em seguida, quando a gente estava já no planejamento, veio muita chuva. E você sabe que a gente que trabalha com orçamento, às vezes o cobertor ele é curto, não dá para cobrir a cabeça e os pés ao mesmo tempo. Eu tenho que falar a verdade para a população. Então a gente tem que priorizar. Onde foi? Quando eu vi a situação muito precária em alguns lugares, inclusive com risco de morte para as pessoas, aí você tem que fazer determinadas escolhas. E eu tenho que assumir esse ônus, eu tenho que assumir os parabéns das coisas que a gente faz e realiza, mas tenho que assumir também as críticas daquelas que ainda não foram realizadas. E eu tenho consciência disso. O pessoal da Pindoba tem razão,
mas foi em virtude dessa situação que eu precisei tomar decisões, e decisões de obras e outras ações que estavam pondo em risco, inclusive, a vida das pessoas. Mas eu tenho essa dívida com o pessoal da Pindoba, e nós vamos agora em janeiro incluir num processo de licitação de drenagem que nós vamos fazer para que a gente possa solucionar o problema. Então é compromisso para ano que vem. Compromisso Que a para Rua Pindoba realizar a licitação. Inclusive o calçamento, porque o pessoal tá andando ali, ele tá dividindo espaço com as Topics, né, os micro-ônibus que a gente chama de Topic, com os carros, os ônibus também. Outra coisa, o risco de atropelamento também ali é forte. Olha, então é prioridade. Ali a gente vai ter que fazer passeio, né? A gente vai ter que fazer. Tem que fazer passeio. Na verdade, justamente. assim, se você for olhar, a Pindoba ela precisa de uma requalificação geral. A gente precisa fazer drenagem, a gente precisa fazer calçamento, a gente precisa fazer uma requalificação do asfalto ali. Então, é uma coisa que precisa ser feita, né? É claro que, infelizmente, a necessidade fez com que muitas pessoas jogassem tubulação para a rua, e essa água, mesmo que seja interna da casa, quando ela é jogada na rua, ela também prejudica o asfalto, ela também provoca a erosão da massa, da nossa malha asfáltica. Mas assim, não estamos aqui buscando culpados. A responsabilidade é nossa, nós vamos assumir nossa responsabilidade. A prefeita já tem pedido pela Pindoba, eu já tive vários pedidos também pela Pindoba, inclusive de outros vereadores também. Tenho consciência disso, mas nós vamos buscar a solução fazendo o projeto. Em janeiro a gente faz o projeto, a gente prepara o projeto e vai encaminhar a licitação. É claro que você sabe que a licitação às vezes demora 3 meses, 2, 3, 4 meses para sair, se não houver recurso por parte da empresa. Mas eu acho que não vai ter problema, e a nossa pretensão é em 2023 resolver o problema da Pindoba. Compromisso então. Rapaz, pode anotar aí, moço. Olho no olho, compromisso então. Certo? Como também aqui, a gente recebeu, inclusive até ontem, né? O loteamento alto do parque. Só tá reclamando lá que lá não tem questão de investimento, de infraestrutura não existe. Lá não tem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem nada. Existe algum projeto para o loteamento alto do parque? Olha, eu tenho que verificar. A gente pode se comprometer e fazer uma visita. Bora? Eles não têm asfalto, é isso. Não tem asfalto. Olha só. Questão de asfalto é sempre aquela questão. A gente precisa fazer topografia, projeto e depois levantar recurso para fazer a obra. Nós vamos assumir o compromisso e agora em janeiro nós irmos lá com a equipe de engenheiros para analisar, ver qual é a situação. Se for o caso, já verificar a topografia e fazer o projeto. Aí a gente vai ter que fazer uma coisa chamada captação de recursos. Então, esse caso não é um caso que a gente resolve de imediato. Esse é um caso mais delicado e que a gente precisa fazer o levantamento da situação. Como eu te falei, nós temos ainda muitas ruas que não foram asfaltadas em Lauro de Freitas, mas qual é a cidade que tem todas as ruas asfaltadas no Brasil? Pode até ter, mas eu acho difícil. Como eu te falei inicialmente, nós já asfaltamos mais de 50 ruas de 2021 para cá. Mas, com certeza, vai chegar a vez dessa rua. Mas o que é que a gente precisa fazer? Fazer uma visita, né? Queria até lhe convidar para ir com a equipe. Nós vamos. Né? Para ir com a equipe, para a gente ver a situação, fazer topografia, é sempre assim. Fazer o levantamento, né? Que é fazer o projeto, para depois a gente correr atrás dos recursos para realizar a obra. Então a coisa não é tão simples assim, instalou o dedo, está tudo resolvido, porque volto a dizer que as necessidades elas são infinitas e os recursos que nós temos são limitados, são finitos. Então a prefeita vai definir quais são as prioridades e vai estar nos orientando, nos determinando para que a gente cumpra, porque assim, ela é quem define quais são as prioridades, juntamente com os vereadores, com a população, com a comunidade, mas é ela quem efetua a orientação final para que a gente possa executar as obras que ela prefeita determinar. Então, próximo mês a gente pode ir lá ouvir o povo. É muito bom também, a gente vai descobrir onde é prioridade ou não, sentindo na pele o que aquelas pessoas vivem.
Agora vem a pergunta bomba. Essa é a pergunta que eu quero fazer para o secretário. Eu quero que vocês avaliem de casa. Como o senhor avalia a sua gestão à frente da CEINFRA? E pode também, após isso daí, fazer as suas considerações finais. Mas, Chico, bom, eu sinceramente avalio muito positivamente pela resposta que eu tenho ouvido da população. Eu não sou um secretário que fica no gabinete, eu vou visitar muitas obras. Queria inclusive pedir licença a você para fazer mais uma informação para a população, que é a questão das ciclovias, né? Nós já iniciamos a construção de ciclovias. A primeira delas é uma parceria também com o governo do estado, né? Com a Condé, que fica ali do lado do Jardim dos Pássaros. Essa ciclovia vai até a Estrada do Coco. E a outra ciclovia que é em Vilas, né? Nós já iniciamos a construção da ciclovia em Vilas, que é um pedido antigo daquela comunidade e de toda a cidade. Então, a gente sabe das dificuldades, eu tenho consciência das dificuldades do governo, das dificuldades econômicas, das dificuldades da pandemia, das dificuldades da chuva, mas eu tenho a certeza de que nós temos feito muito pela cidade e, assim, como eu falei, ninguém é sozinho. Então eu quero aproveitar também para agradecer muito a equipe da Secretaria de Infraestrutura, todos os funcionários. Nós temos uma equipe aqui valorosa, de companheiros e companheiras extremamente comprometidos com a cidade, e o esforço de todos. Eu não posso citar o nome de ninguém para não ser injusto se eu esquecer o nome de outro, mas a força que eu tenho tido, o apoio que eu tenho tido da equipe da CEINFRA e da própria prefeita Moema Gramacho, eu quero também agradecer a confiança que ela vem depositando em nós. Todos nós sabemos que os problemas existem, que as reclamações existem, que há uma certa insatisfação às vezes quando você faz uma obra. Você no primeiro momento você causa um transtorno, mas no final todos vão ser extremamente beneficiados. Isso é da vida, é da natureza humana, a gente compreende, pede desculpa pelo transtorno, pede desculpa por eventual demora de solucionar um problema, mas nós estamos aqui extremamente motivados, nós estamos em sintonia com o pensamento da prefeita de fazer o melhor pela nossa cidade, fazer o melhor pelo povo de Lauro de Freitas, e é nessa pegada, nessa alegria, nessa situação que a gente aproveita aqui para desejar a toda a nossa cidade maravilhosa Feliz Natal, um feliz Ano Novo, e tenho certeza que teremos um feliz Ano Novo, né? A partir do dia 1º o Brasil será outro, eu não tenho a menor dúvida disso, e estamos extremamente nessa expectativa, né, do nosso presidente Lula voltar a fazer o povo sorrir, o povo do nosso querido Brasil. Então eu quero desejar a toda a família também da TV Metropolitana, a sua família especial, Tico, agradecer pela essa oportunidade de eu estar podendo dialogar com as pessoas, de eu estar podendo fazer uma prestação de contas ao povo de Lauro de Freitas e dizer que estamos aqui à disposição. Nós temos um canal de ligação direta, que é o Alô CEINFRA, o telefone do Alô CEINFRA, nós temos as nossas redes sociais e aqui também, na própria CEINFRA, nós estamos à disposição da população para buscar da melhor forma possível resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas. Um forte abraço, que Deus esteja com você, com toda a sua família e com toda a família da TV Metropolitana. Secretário, muito obrigado. Eu gostei demais dessa prestação de contas. Deixe para o pessoal de casa analisar e ver aquilo que for bom para vocês. A nossa obrigação aqui, secretário, até como imprensa, é poder cobrar. A gente não quer levantar bandeira de partido nenhum. Nosso objetivo aqui é poder justamente pegar as solicitações do pessoal, que o pessoal sofre, e poder lançar isso daí, uma solução benéfica. Então eu agradeço muito, porque o convite foi feito para vários secretários, inclusive eu achei muito bom, eu não tive dificuldade nenhuma de chegar até aqui, o pessoal abriu as portas para a gente, teve a coragem, né, de poder trazer a gente para cá, sabendo que tinha um monte de cobrança para fazer. Inclusive estou deixando até com o secretário, o pessoal mandou para a gente inbox algumas solicitações, eu peço que seja feito, porque a gente vai pegar no pé, tá? E eu quero ter o prazer, secretário, isso eu lhe falo de coração, não é independente de qualquer coisa, eu não sou político, tá? Eu quero ver o bem das pessoas
E eu quero ter o prazer de noticiar que as pessoas de Lauro de Freitas estão passando bem. Então é um compromisso que eu quero fazer contigo, tá? Independente de qualquer coisa, se tiver que falar, eu vou falar, eu vou cobrar, tá? E eu espero de coração que o senhor faça um bom trabalho, que as pessoas se beneficiem através disso. Beleza, pessoal? Então um grande abraço, Feliz Natal. Obrigado. Um excelente ano novo para vocês. Vamos continuar questionando e cobrando. Beleza? Sucesso!